Bom dia para todas as queridas que estão sempre aqui comigo na live de quarta-feira. Eu quero cumprimentar cada uma. Tô com saudade, tive um momento que eu precisei me ausentar. Estávamos na frente, do leilão que nós fizemos para nossa instituição de acolhimento, Eunice Weaver. Se você me segue, acompanhou aqui, foi uma grande bênção. Quero deixar esse testemunho, para você daquilo que o Senhor fez. Eu fiquei muito envolvida, eu era a pessoa responsável por organizar e foi muito poderoso. Por isso eu não consegui, algumas semanas atrás, continuar com a nossa live, mas agora nós voltamos. E eu tenho muito prazer, muita alegria de estar aqui com vocês para poder compartilhar ao seu coração a respeito da palavra de Deus, que é fonte, para a nossa vida, que é o fundamento, A palavra é o fundamento de tudo que nós precisamos. E eu sempre tenho divulgado essa live aqui no meu discipulado, na videira de Goiânia, na Vinha Goiás, na Vinha Angola, que são as irmãs que a gente acompanhou há muito tempo, E então eu quero já cumprimentar e pedir para você me ajudar agora a clicar aí no aviãozinho e mandar o convite dessa live para o seu discipulado, para as mulheres da sua célula e da igreja, porque tudo que nós precisamos é sermos instruídas à luz da palavra de Deus. Esse é meu alvo, E eu considero essa live um discipulado, porque muitas vezes a gente tem tanto para falar, tem tanta experiência, e podemos abençoar, e às vezes você não tem um púlpito, ali para pregar. Mas eu considero isso aqui uma oportunidade muito grande de edificar a sua vida, de edificar o seu coração. E então eu quero pedir para você, tá? Você que é de Goiânia, principalmente nosso discipulado aí, você vai me ajudar a fazer essa live chegar até as mulheres da sua célula, do seu discipulado. Esse é o alvo. E você que não é da videira é muito bem-vinda e pode também mandar um aviãozinho aí convidando as pessoas, enviando essa live aqui para todas as mulheres serem edificadas. Clica no coraçãozinho também para poder curtir. O Instagram vai entender que é algo importante para ele também mandar para outras pessoas. E eu quero que você participe aqui dessa live. Eu já vou colocar o tema da live aqui. Deixa eu enxergar melhor. Já vou escrever aqui. Um casamento feliz. Quem quer? Um casamento feliz. Deixa eu... Aí. Um casamento feliz, tá bom? Tão desafiador, Um casamento feliz, tá com expectativas? Quem de vocês aqui é casada? Quem ainda não se casou vai casar? Deixa eu enxergar melhor aqui quem tá aqui comigo. Quem que tá aqui que é de Goiânia, que é do discipulado aqui da Videira Bueno, Goiás? De onde que vocês são? O Elisandra, tá bom, minha querida? É o Elisandra da África? Me fala aí. Que o nome é o mesmo. De onde que você é? Vai me falar. Aqui, tem a Elisandra da África, tá aqui. Paz, querida, saudade. Quem mais? Vai me falando aqui de onde que você é. Eu quero ver meu discipulado aqui. Cadê as discípulos? Tayane. Letícia, discípula. Lilian. Olha, queridas, então... Me ajuda aí, tá bom? Eu sei que às vezes quando a gente para de Uberlândia, quem que é de Uberlândia? Comunidade Vida. Oi, querida. Daiane Castro, Caxias do Sul, saudade de você. Saudade das irmãs. É tão bom, porque aqui a gente vê as discípulas que foram enviadas. Aqui tem discípulo que foi enviada para o Sul. Poliana, discípulo. Oi, querida. Videira Bueno, Brenda. Queridas, me ajudem, tá bom? Eu sei que quando a gente dá uma paradinha, assim, às vezes cai um pouco a frequência, mas nós vamos retomar, tá bom? Eu quero que essa live possa abençoar muito a sua vida, porque eu realmente, meu tempo é muito precioso, Nós estamos à frente de uma grande obra, sempre à frente de muitos desafios,
Mas Deus colocou esse encargo no meu coração de fazer essa live aqui para abençoar, para discipular. Então, eu quero que você me ajude a enviar realmente essa live aí para as mulheres, tá bom? E eu sei que tem muita gente que trabalha nessa hora, então a live vai ficar salva, como sempre, para você ouvir depois e falar para as irmãs que elas podem compartilhar e ouvir depois. Desculpa. Então, hoje nós vamos falar sobre um casamento feliz. Quem quer um casamento feliz? Feliz, escreve aí. Vamos profetizar. Ou você é casada, você vai escrever, eu tenho um casamento feliz. Se você vai se casar, você vai escrever, eu terei um casamento feliz. Isso é uma palavra profética. Amém? Para você. Então, eu já quero compartilhar com você aqui, porque se a gente fosse falar de tudo que envolve o casamento, para poder termos um casamento feliz, é lógico que a gente ia ter coisa demais para falar. Então, eu penso, já fiz umas anotações aqui de lives que a gente vai fazer. Eu quero muito falar sobre a intimidade no casamento. Até pensei em falar disso hoje, mas eu acho que eu preciso ser mais direcionada para que a gente possa aproveitar melhor a palavra, o que a Bíblia diz sobre cada um desses assuntos, né? Então, nós vamos falar daqui uns dias, eu quero pegar uma sequência, eu quero falar sobre intimidade no casamento. Eu acho que precisa muito falar sobre isso, ensinar, né? É pouco falado, mas Deus fala sobre isso na Bíblia, acredite. O livro de Cantares está cheio de versículos e instruções que nos falam que Deus criou o sexo para o nosso prazer e para a procriação. Mas vou falar disso depois, então fica a dica aí, né? Vou falar sobre intimidade, nós vamos falar sobre a submissão, que é algo que muita gente tem dificuldade. Eu tive muita dificuldade, eu quero confessar que quando eu casei, nossa, eu era uma pessoa muito independente, morava longe dos meus pais e fui criada, né, numa família onde os meus pais queriam muito que a gente fizesse faculdade e tudo. Eu mudei para Goiânia, vivi longe dos meus pais, então com 15 anos de idade eu já saía, já tinha minha vida, já viajava, e aquilo gerou em mim realmente uma independência muito cedo. Mas eu quero falar sobre isso também. Hoje, só um pouquinho. Hoje eu quero atribuir só 2 assuntos. Que eu acho também que se a live ficar grande demais, depois o povo não ouve, né? Não vê. Mas eu acho que se a gente conseguir fazer uma live aqui de 30 minutos, a gente vai conseguir alcançar o nosso alvo, tá bom? Um casamento feliz. Eu quero falar sobre 2 aspectos, só 2 hoje. Depois a gente vai falar de outras coisas. Hoje eu quero falar sobre sabedoria e quero falar sobre cruz. Quero falar sobre você colocar Jesus no centro. Eu considero esses 2 assuntos muito importantes para você ter um casamento feliz. Para você ter um casamento feliz, presta atenção. Para você ter um casamento feliz, você precisa sair do centro. E você precisa colocar Cristo no centro, ok? Eu poderia aqui começar falando de um casamento feliz, dando dica, passando várias dicas e conselhos para você. E eles são bons, as dicas são boas, mas acredite em mim. O que vai te dar um casamento feliz, o que vai levar você, conduzir você ao casamento feliz, é você buscar de Deus a sabedoria, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que, lá em Provérbios 14, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, o quê? A destrói. É isso que a Bíblia fala. Coloquei aqui alguns versículos. Isso está em Provérbios 14, versículo 1. Famoso esse texto. Famosíssimo, né? Sabedoria da mulher, sabedoria da mulher. Tá bom, eu sei que a mulher sábia, ela vai edificar a sua casa. O que é edificar? Edificar é construir. Você está construindo a sua casa, você está construindo o seu casamento, você está construindo uma família. A construção leva tempo.
Eu construí uma casa, aliás, eu construí mais de uma casa. Você precisa gastar tempo com o fundamento, com a fundação. Precisa colocar ferro lá embaixo, precisa colocar cimento. Quanto maior é o prédio, é muito comum você ver as construções nas ruas, e às vezes eu passo nas ruas e eu vejo uma construção ali, de repente eu passo, já tem um prédio. Alguém aqui já viu? Você fala, gente, esse prédio foi construído muito rápido. Na verdade, o tempo que eles gastam para construir um alto prédio, uma alta construção de grande porte, eles gastam mais tempo lá na fundação, jogando ferro, né, cavando buraco, jogando cimento, porque um prédio alto, uma construção alta, bem sucedida, que permanece, que persevera, é aquela construção que teve um bom fundamento, uma boa fundação. Agora eu quero te perguntar, você quer ter um casamento feliz? Você quer ter uma família feliz? Você quer construir, edificar o que está escrito lá em Provérbios 14:1? A mulher sábia edifica. Você quer edificar? Então, minha querida, invista no fundamento do seu casamento. O fundamento do seu casamento, ele é Cristo. Cristo é o fundamento. A Bíblia fala, se a casa for construída na areia, vai vir um vento, vai vir a tempestade, vai vir a chuva e vai soprar e vai cair. Mas, se aquela casa for construída na rocha, podem vir os ventos, as tempestades, os tsunamis, que essa construção não vai cair. É a Bíblia que diz isso. Então, nós estamos falando de um casamento feliz. Você precisa entender que o casamento feliz, e você que edifica, a mulher que constrói, que está em Provérbios 14:1, precisa entender que você precisa gastar tempo na edificação do seu casamento, na construção, no fundamento, que é Cristo. Você precisa colocar Cristo no seu casamento. Você precisa sair de cena. Você precisa sair do trono, da sua vontade, do seu ego, da sua vontade obstinada, de desejo de ter razão, e colocar Cristo no centro, ok? Mas vamos por partes. Eu quero falar de 2 aspectos somente hoje. Hoje eu vou falar sobre sabedoria e colocar Cristo no centro, que é sair de cena, que é você colocar a cruz. Primeiro, sabedoria. O que a Bíblia fala de sabedoria? Olha, tem um versículo que eu confesso ele quase todos os dias da minha vida. Eu amo confessar a palavra e eu tô aqui trabalhando já, né, para lançar um livro na nossa próxima conferência. Eu tô com esse desejo no meu coração. Sempre eu procuro discernir o que está no coração de Deus, o que Deus tem para minha vida. Eu sempre tive vontade de escrever um livro sobre confissão da palavra, porque a confissão da palavra é você determinar aquilo que Deus já disse. Então, eu estou trabalhando, já separei vários livros aqui para as minhas férias. Te mostrar aqui só para fazer uma introdução e pedir para você orar por isso. Eu já separei o tanto de livro para eu ler sobre esse tema. Então, eu vou escrever um livro sobre confissão da palavra. E vou te dar várias confissões da palavra sobre várias áreas da sua vida. Sobre a sua vida sexual, sobre a criação de seus filhos, sobre como edificar com sabedoria. Então você já vai receber essas confissões prontas, amém? Quem quer ir, ore por mim, para Deus me dar graça, que eu já preciso começar a trabalhar nesse material. Então, nós vamos ter conferência de mulheres em Goiânia, em junho, e eu quero orar para que o Senhor me dê graça para fazer isso. Vai abençoar muito a minha vida, a sua vida, a vida de muitas, amém? Então, vamos falar primeiro sobre sabedoria. A Bíblia então fala, que eu já conversei com você, de Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu já te falei que a edificação, ela precisa ter um bom fundamento. E para ter um bom fundamento, é você construir com base na palavra e colocar Cristo no centro, ok? Mas vamos lá para o versículo de Tiago 1:5, que eu falei que é o versículo que eu confesso quase todos os dias da minha vida. Qual que é? Eu já decorei, não vou nem ler. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ser-lhe-á concedida. Escreve aí para mim, Tiago 1:5, para a gente memorizar.
Memoriza esse versículo. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Todos. A Bíblia fala que se você precisa, Deus vai te dar. E ser-lhe-á concedido. Então, se você precisa de sabedoria, a primeira coisa que você vai fazer é pedir. É a Bíblia que te ensina. Tiago 1,5. Pede sabedoria. Pede sabedoria. Vai pro seu quarto, vai pro seu escritório. Coloca uma música, vai ajoelhar e fala: Senhor, me dá sabedoria. Eu quero a sabedoria do alto, eu quero falar a palavra certa na hora certa. Eu não quero destruir, porque a Bíblia fala que a mulher sábia constrói, ela edifica. Eu quero edificar um casamento forte, eu quero ter um casamento feliz. Então, minha irmã, declare isso, sabe? E vai para Deus e peça. Primeira coisa, para você obter sabedoria, você tem que pedir. Você já pediu para Deus? A gente pede carro, casa, filho, um monte de coisa. Então agora eu estou te instruindo. Peça sabedoria. Salomão, que foi um homem, um rei mais poderoso na Bíblia, e a Bíblia diz que Salomão foi o rei mais sábio que houve na terra. Ele teve um momento que ele precisou pedir algo para Deus. E a Bíblia fala, o Senhor falou: o que você precisa? Quando ele foi edificar o templo, quando ele foi ser rei de Israel, ele poderia ter pedido dinheiro, tesouro, providência, sei lá, né, exército. Ele poderia pedir muitas coisas, mas a Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria. E sabedoria no original, ali eu estou indo lá para o texto lá de Salomão. Sabedoria no original é saber ouvir. Sabe qual que é o problema de muitas mulheres? Muitas mulheres, elas falham porque falam demais. Falam muito e não ouvem. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer pedir sabedoria ao Senhor, pede. Mas a primeira dica de como adquirir a sabedoria e praticar: fale menos e ouça mais. Essa é uma dica infalível. Se quiser escrever, pode escrever aí. Como adquirir sabedoria? 2 pontos. Pedindo a Deus. Segundo, fale menos e ouça mais. Ouvir é uma das funções da sabedoria. Ouvir é algo que você adquire quando você exercita. Porque a mulher, já foi comprovado que ela fala 20.000 palavras por dia. Você pode acreditar numa coisa dessa? Você pesquisa. A mulher fala 20.000 palavras por dia. O homem, agora eu estou em dúvida se é 7 ou é 13. Eu acho que é 7. Eu sei que é uma discrepância. Ou se é 13, tem 7.000. Eu sei que é uma diferença entre 7 a 13.000 palavras a menos. O homem fala muito menos que a mulher. Só que o problema não é falar, é o que falar. Que horas falar, em qual tom de voz você vai falar. Isso é muito importante. Então, você precisa aprender a falar menos e ouvir mais. Já coloquei aqui, né? Como adquirir sabedoria? Pedindo a Deus, que a gente leu em Tiago 1,5. Segundo, ouvir mais e falar menos. Fale menos e ouça mais, ok? Provérbios 9:10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu quero adquirir sabedoria, eu preciso ter temor de Deus. Eu preciso reconhecer, né? Temor não é ter medo. Temor é ter respeito. É você ter respeito, é você ter temor de Deus. E se tratando do casamento, é você reconhecendo o seu marido como autoridade. Isso é ter temor. Isso é ter... o temor aqui é o respeito. É você respeitar o seu marido. É você reconhecer que o seu marido foi colocado no seu casamento por Deus como autoridade. Está escrito lá em Romanos 13, verso 1. Toda autoridade foi constituída por Deus e não há autoridade que existe que não foi estabelecida por Ele. Desde o presidente, governador, o prefeito da cidade, os governantes, até dentro da sua casa. Você sabe que Deus estabeleceu o seu marido para ser autoridade. Em Romanos 13, 1 fala que toda autoridade foi levantada por Deus. Então, se Deus pôs o seu marido na sua vida como autoridade, tenha temor, tenha respeito.
Respeito a ele como alguém levantado por Deus. Honrando o seu marido, submetendo ao seu marido, você estará honrando a Deus, você estará submetendo a Deus. Porque ele foi colocado ali na autoridade, como autoridade estabelecida pelo Senhor. Isso é muito sério. Eu lido muito com mulheres, né? Nós acompanhamos mais de 2.000 mulheres através do discipulado, e eu vejo, às vezes, como as mulheres falam de uma maneira errada com seus maridos. Não significa que nós não vamos errar, não. Se você errar, você pede perdão e bola pra frente, mas tenha isso como algo importante na sua vida. Se você quer adquirir sabedoria, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio. Então, lá em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o respeito do Senhor, o respeito a Deus e às autoridades que Ele colocou. O seu marido é uma autoridade que Deus colocou na sua vida. Então, respeite o seu marido como autoridade, né? Respeite o seu marido falando de uma maneira respeitosa. Eu poderia falar muitos exemplos da Bíblia aqui, não é? De esposa. Sara, ela falava com Abraão, chamando ele de Senhor. Não é que você vai falar isso agora, chegar pro seu marido e falar o Senhor quer alguma coisa, não. Mas nós podemos aprender com essas mulheres de Deus. Você vê isso também na vida de Esther. Vasti, ela desonrou o rei Assuero não indo lá naquele banquete, e você conhece a história de Esther, senão você pode ver, ela desonrou o marido e ela perdeu a coroa. Isso é muito sério. A desonra, presta atenção, a desonra retira você do favor. Escreve aí pra mim. A desonra retira o favor. A honra me coloca no favor. Isso é poderoso. Então Vasti perdeu o trono. Vasti perdeu o lugar de rainha. Ela abriu mão. Por quê? Porque ela desonrou o seu marido. Ela deixou de ir naquele banquete querendo dizer o seguinte: eu faço o que eu quero. Não. O rei Assuero falou: ah, é? Então você não vai ser rainha, eu vou levantar outro. E Deus levanta Esther. E sim, Daniela, a live vai ficar gravada. Bom vocês participarem aqui. A desonra retira o favor. A honra me coloca no favor. Isso é poderoso. Então, Vasti perdeu o favor. Vasti perdeu a coroa. Minha irmã, Deus tem favor para você. Minha irmã, Deus tem um trono para você. Como, pastora, que eu vou entrar debaixo do favor? Honre seu marido. Honre seu marido. Honra com palavras, honra com carinho, honra orando por ele, colocando ele como alguém importante na sua vida. Sabe como que eu honro meu marido? De várias maneiras, né? Eu tô te falando aqui coisas que eu já vivi, já errei já, eu erro, mas eu reconheço, peço perdão e pego essa verdade de novo para minha vida. Eu honro meu marido na mesa do almoço, do jantar. Quando todos sentam na mesa dos meus filhos, a gente ora e todos os meus filhos sabem, quem serve primeiro é o Naor. Eu passo a salada para ele. Aí, quando a gente faz frango, né, caipira, aqui em Goiás, a gente come galinha caipira, quem gosta, com piqui. E o dia que a gente faz uma galinha caipira, eu separo a coxa, porque é a parte que ele mais gosta. E ninguém come a coxa, fala a coxa é dele. Aí você pensa assim, nossa, uma coisa tão simples. É simples, mas são em atitudes tão simples que nós demonstramos amor e honra. E é lógico que isso é uma atitude muito simples, mas voltamos para cá. Nós desonramos nosso marido quando nós desrespeitamos. Falamos de uma maneira errada, né? Nós falamos num tom de voz errado, às vezes gritando, falando palavras pejorativas, falando de igual para igual, se colocando acima dele. Não faça isso. Não faça isso. Seja uma mulher que honre seu marido. Seja uma mulher que coloca ele num trono e honra ele, dando valor à posição que Deus o colocou. Você vai ser colocado no favor de Deus. Isso é muito poderoso. Amém?
Estou falando de coisa que eu vivo, de coisa que eu aprendi, que está escrito na palavra de Deus. É certo, se você honrar seu marido, você vai entrar debaixo do favor e você vai ter um casamento feliz. Amém? A Bíblia, então, fala disso. Outra coisa, não assuma o lugar. Não assuma o lugar do seu marido. Um casamento feliz é um casamento onde cada um assume o seu papel. O seu marido foi colocado por Deus na posição de autoridade. E você foi colocado por Deus na posição de submissão. Então, deixa ele ser o cabeça e não seja o cabeça. Porque a Bíblia fala que a mulher foi feita com uma parte mais frágil. A mulher não foi feita para governar. Isso está escrito na Bíblia, lá em Coríntios, quando a Bíblia fala que a mulher não deve ensinar na igreja, a mulher deve ficar calada. Isso não significa que você não pode pregar, mas significa que a mulher não pode exercer governo. O governo da igreja não pode ser estabelecido sobre as mulheres. Se você vê na nossa realidade como igreja, nós temos um conselho apostólico, nós temos um presbitério constituído por homens de Deus que vão tomar decisões, que vão ali ajustar coisas, que vão pagar dívidas, que vão definir com o que o dinheiro da igreja vai ser gasto. Por que muitas mulheres entram em depressão? Por que muitas mulheres, elas entram aí em desespero, em ansiedade, tem que tomar remédio, e porque elas entram no frédio, elas entram numa loucura de trabalhar, de ter que comprar as coisas para casa. Nada de errado se você trabalha, nada de errado se você quer comprar as coisas para sua casa, mas o errado está quando você toma o lugar do seu marido e que você toma a frente da liderança da sua casa e você então agora passa a ser o governo da sua casa. Deixa seu marido liderar a sua casa, deixa o seu marido dar a palavra final. Ele é o cabeça e foi Deus que estabeleceu, não foi você. Nós não escolhemos o que fazer, nós submetemos à vontade de Deus. Então, você precisa entender que isso é um princípio para você ter um casamento feliz. Amém? Busque sabedoria, ore por sabedoria, seja uma mulher sábia, sabe? Mas também assume o seu lugar. A Bíblia fala o seguinte, que lá em Provérbios 14, uma mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, derruba. Olha, dá muito trabalho construir um casamento. Gente, eu fiz esse ano, agora, 32 anos de casado. Se você me acompanhou aqui, você viu. A gente viajou, a gente celebrou e é muito bom. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem muita história nesses 32 anos. Teve muita lágrima, teve muito choro, teve muito jejum, teve muita cruz, sabe? Teve muita busca, teve muita leitura de livro. É preciso você gastar tempo para investir no seu casamento. Sabe, essa live é para exortar você, mulher. É você que edifica. A Bíblia fala, Provérbios 14, 1, a mulher edifica. Quem edifica é a mulher. Esse papel é seu e meu. Amém? Como que eu vou edificar? Com sabedoria, vou buscar a Deus, com prudência, né? O que é sabedoria? No original, sabedoria é prudência, moderação, sensatez. Ter prudência e ter moderação é você ser sensível para você falar a coisa certa na hora certa, ok? É para você tá percebendo que o clima não tá bom, que seu marido tá nervoso, não é hora de falar. Isso é prudência, isso é sabedoria. Seu marido chegou nervoso do trabalho, está debaixo de pressão de dívida ou de alguma pressão do trabalho, agora é hora de você se calar. Não fica cobrando dele as coisas, não fica querendo requerer coisas dentro de casa. Ah, porque é isso, você não faz aquilo. Não, nesses dias de pressão, você se cala, você serve o seu marido. Amém? Então é muito importante você ser compreensiva. Isso é prudência. Escreve aí para mim, prudência é. O que é sabedoria? Sabedoria é prudência, moderação, sensatez. Prudência, moderação, sensatez. Você precisa ter prudência. Falar a coisa certa na hora certa. Tem hora que você tem que se calar. Tem hora que não é hora de falar. Não é hora de cobrar, é hora de calar. E eu vou te falar uma coisa, isso é uma arte. Somente mulheres que dependem de Deus
conseguem adquirir sabedoria para edificar a sua casa? Na sabedoria. Você ora por sabedoria. Na hora que a coisa tá pegando, que vocês vão discutir, porque aconteceu um problema, sabe o que acontecer? Sabe o que vai acontecer? A sua vontade vai ser de falar, de gritar, de requerer a sua razão, não é? Mas o Espírito Santo vai te conduzir agora na hora de falar. Aí você se cala. Isso é sabedoria. Quando passar, você pode voltar a falar sobre o assunto, mas tem a hora certa para a coisa certa. Olha, a coisa certa a falar na hora errada se torna a coisa errada. Então tem a hora certa, tem a maneira certa. E 90% eu estava estudando, né? Já coloquei isso num livro meu. Eu acho que é Mulher Aprovada. Tá até aqui, né? Deixa eu ver se eu te mostro ele aqui. Esse livro aqui, gente, esse livro é o best-seller. Quero fazer uma propaganda aqui, porque eu falo, essa palavra que eu estou ministrando para você está nesse livro aqui, Mulher Aprovada. Você pode adquirir no site Vida na Graça, tá bom? Nas livrarias videiras. E também a gente está colocando todo o nosso material aqui no... Você que mora fora, a gente está colocando aqui na Amazon. A Amazon para você adquirir em qualquer lugar, tá? Eu vou até anotar aqui, porque eu tenho que ver como é que tá isso. Então, os nossos livros. Então, esse livro, eu falo disso, de como adquirir sabedoria. E eu escrevi esse livro depois de chorar muito, depois de passar por muitas dificuldades em várias áreas no ministério. E aqui fala, né, como depender de Deus e vencer no casamento, no ministério e nas provações. Então, esse livro é fruto de choro. Então, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi experiência. Por isso que as pessoas são tão edificadas, porque quando você passa por um momento e vê o Senhor prover, aquilo gera vida, né? Então, olha só, você precisa ser uma mulher sensata, falar certo na hora certa, não ficar cobrando do seu marido em momentos que ele está debaixo de tensão, tá bom? Você precisa buscar do Senhor essa sabedoria de se calar, falar, mas falar na hora certa. Então, eu estava falando que existe uma pesquisa, 90% dos atritos, né, que levam até... Aqui, eu achei aqui, tá até sublinhado, ó. Quem tem o livro tá na página... Deixa eu achar aqui. Quem tem esse livro aqui tá na página 99. Vou ler aqui para você. A pesquisa 90% dos atritos e problemas no casamento são causados pelo tom de voz errado. Página 99. Tom de voz errado. 90%, gente, então é quase 100. Quase todos os motivos de briga, de confusão e até separação de casamento, às vezes começa com a discussão onde o tom de voz foi errado. Não é nem o que ela estava falando, não. É o tom de voz. Então, cuidado, porque a mulher tem essa mania, né, de começar a ir falando. Às vezes eu falo alguma coisa pro Naor, e ele fala, calma. E eu fico tão brava, eu falo, quem falou que eu tô nervosa? Eu não tô nervosa, às vezes é o tom de voz. Então, diminui o tom, fala um pouco mais baixo e evite falar na hora de conflito, na hora que ele tá debaixo de pressão, tá bom? Então, bom senso é você falar certo na hora certa, tá joia? Eu vou deixar essa segunda parte aqui, que eu ia falar, para a semana que vem. Eu ia falar de cruz, mas eu acho que vai ficar muita informação. Então, hoje eu falei de sabedoria. Um casamento feliz é um casamento que a mulher é sábia, porque isso está escrito em Provérbios 14:1. E sabedoria, para edificar, leva tempo. Você precisa deixar Deus te conduzir, falar certo na hora certa, se calar na hora que você quer falar, na hora que você quer gritar, deixar o Espírito Santo guiar o seu casamento, sair de cena e deixar Cristo no centro. Amém? Vou encerrar aqui. Próxima semana a gente vai continuar esse assunto e eu vou falar de algo poderoso, que é o poder da cruz no casamento, o poder de Deus ser entronizado. Mas eu não vou falar disso aqui, senão eu ia falar muito. E eu acho que a gente aproveita mais dessa maneira. Um beijo no seu coração. Se você foi edificada com essa live, encaminha para as mulheres. Precisamos tanto dessa palavra, praticar essa palavra. E compartilha no seu discipulado com as mulheres, edifica as mulheres, porque a Bíblia nos ensina. E se está escrito na Bíblia é porque
o Senhor quer nos instruir. Amém? Que você possa ter sido ricamente abençoada com essa live. Envia para suas discípulas, suas mulheres da igreja e nos ajude a divulgar. Toda quarta-feira eu vou estar aqui para aquelas que podem participar. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria para edificar o seu casamento, que você tenha um casamento muito feliz. Em nome de Jesus. Deus abençoe.